Excelente dia, que a graça do Senhor te alcance, que o seu amor invada todo o seu ser e que essa plenitude de Deus em você, ela possa fluir, ela possa ser sentida nos ambientes através da presença de Deus em você. É hora de se transformar. É momento de você se transformar. Quero trazer instrução aqui nessa manhã, quero trazer debaixo de uma inspiração do Espírito Santo que é hora de você se transformar. Quero trazer aqui alguns pontos de inflexão e de reflexão. Nós somos chamados por Deus, nós somos eleitos por Cristo antes da fundação do mundo para este tempo. Nós não estamos no momento errado, dentro da circunstância errada. Não, nós somos as pessoas certas para esse tempo. Você é a pessoa que Deus elegeu para esse tempo. Precisamos entender a nossa chamada, precisamos compreender o tamanho da nossa responsabilidade neste tempo. Nós lemos nos textos sagrados a respeito de vários homens, várias mulheres, que dentro da sua época, eles foram agentes de Deus para impactar, para Deus atuar por meio deles. Eles cumpriram o seu tempo, segundo a sua época, segundo a cultura da sua época, do seu tempo. Eles cumpriram o seu propósito. Hoje, eu e você somos esses mesmos agentes dentro de uma outra era, de uma outra época. Nós somos chamados para transformar. Você foi chamado para transformar, e eu estou sentindo aqui a graça de Deus neste lugar, fluindo através desta mensagem. Nós somos chamados para transformar. Nós não poderemos transformar se nós não formos transformados. Todo o processo de transformação, ele implica num processo de metamorfose. A metamorfose é um processo transformacional, é uma mudança de estrutura, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de sentimento. Esse é a essência da metanoia de Romanos 12:2. É uma transformação. O que era quando ele é impactado pela mudança, por aquilo que promove o impacto. Ele não mais será o mesmo a partir daquele impacto. A nossa vida é o que vai colidir. A sua vida é o que colide com a sociedade. É a sua vida, é o seu exemplo quem vai colidir com a sociedade. É o seu testemunho, é as suas palavras, é as suas ações que vai colidir. O impacto que vai trazer a transformação é a minha e a tua vida. É a nossa vida quem vai colidir. Mas para isso nós precisamos nos transformar. E o que é que vai nos transformar? Os conflitos. Os conflitos, eles precisam nos fazer olhar para dentro. Nós seremos conflitados, confrontados, para que a gente possa olhar para dentro. É momento de se transformar. Chega de dar desculpas. Chega de protelar. Chega de empurrar. Chega. Chegou o tempo de se transformar. E é tempo de olhar para dentro. Vamos parar de olhar para a vida dos outros. Vamos olhar para o que nós estamos fazendo. Qual é o nosso exemplo? Nós estamos sendo transformados de dentro para fora. E o nosso exemplo, ele está transformando, está impactando pessoas, ou nós não estamos fazendo nenhuma diferença? Este é o ponto. Chegou o momento de olhar para dentro. Jung vai falar a respeito de quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Preste atenção quando você está dirigindo o seu carro e o motorista tenta te passar. Por que na maior parte das vezes a gente não deixa ele passar? Preste atenção nos seus sentimentos internos. Quando nós recebemos uma resposta dura, ofensiva, preste atenção no sentimento que brota dentro de você quando você ouve aquela ação, aquela palavra. Como é que você se sente? Qual é o seu desejo, sua vontade? Preste atenção dentro de você. Precisamos nos transformar de dentro para fora. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Precisamos mudar a nossa percepção. Precisamos nos transformar. Para que nós possamos impactar vidas, precisa ser visto em nós mudança de transformação.
Então chegou o momento, é hora de nós nos levantarmos, tomarmos uma posição do tamanho da nossa responsabilidade, que nós somos colocados neste tempo. Nós somos a resposta para transformar, para impactar a sociedade que está doente na parte de moralidade, de comportamento. Nós precisamos ser a contracultura. Nós somos a contracultura do céu, através do Espírito Santo e do caráter de Cristo regenerado. Nós somos a contracultura do céu. Nós precisamos, a partir dos moldes de Cristo, do último Adão, do Adão regenerado, nós precisamos estabelecer valores, nós precisamos apresentar ações, atitudes, conforme o caráter do Cristo vivo e ressurreto. Se Cristo vive em nós, se nós somos agora uma nova criatura, então nós temos o dever, a responsabilidade de agirmos de forma distinta e diferente. Temos que promover mudanças nos ambientes. Temos que provocar a transformação. Temos que despertar as pessoas. Chegou o tempo de você parar de olhar para fora e olhar para dentro de você. Até quando você vai ficar culpando o seu líder? Talvez ele não seja um exemplo excelente para você. Mas até quando você vai ficar usando os outros para não olhar para dentro de você? Você pode me dizer assim, mas você não sabe o que eu já passei. E eu digo para você o mesmo. E não é importante, não é o que nós passamos, é o que nós vamos fazer com o que nós passamos. O importante não é o tamanho da profundidade, da extensão, da marca, da dor que eu senti, que eu estou muitas vezes remoendo ela. Mas é o que eu vou fazer com ela. Eu vou ficar prostrado diante dela, deixando que ela controle a minha mente e controle a minha vida? Ou eu vou tomar uma atitude, a partir desse exemplo, dessa vivência, eu vou aprender lições preciosas. E eu vou extrair o melhor dessas lições para me tornar uma pessoa melhor. As pessoas que nos maltratam, elas são um excelente exemplo de pessoas que nós não devemos ser. Quando nós somos maltratados, feridos, a dor que a gente sente pela ofensa, ela gera em nós um sentimento indigesto, terrível, que serve de parâmetro para o que é causado em alguém quando nós ofendemos alguém ou quando nós machucamos as pessoas. É um parâmetro. Essa dor, ela deve ser indesejável em nós e indesejável para o outro. Nós temos que plantar sementes segundo o caráter de Cristo, segundo o que nós desejamos. As nossas intenções, Salmo 139 diz que Deus sonda, e quando a gente dá uma resposta, nós estamos buscando na essência do profundo, do âmago do nosso ser e trazendo à existência com as nossas palavras o nosso desejo. Eu não me atrevo de forma alguma a falar palavras que as pessoas dizem aqui, mandam para lugares dos mais diversos, chamam de nome dos mais terríveis. Eu estou trazendo do âmago do meu ser o meu desejo, a minha intenção e tornando conhecida a Satanás quando eu falo. A palavra é o agente que cria, a palavra é o agente que transforma, a palavra é o agente que vai fazer toda a diferença. Provérbios 18, 21, morte e vida está no poder da palavra, no poder da fala. Ou nós vamos impactar transmitindo vida, ou nós vamos simplesmente promover discórdias, distinções. Esse não é o nosso papel. Nós somos chamados para transformar. É hora de se transformar, é hora de mudar a nossa mentalidade, é hora de entender o tamanho do peso da nossa responsabilidade. Uma pessoa alcançada pelo amor de Deus. Uma pessoa alcançada pelo amor de Deus. Deus abençoe, bom dia. Uma pessoa alcançada pelo amor de Deus significa uma geração sendo alcançada. Uma pessoa alcançada, ela representa uma geração sendo alcançada. Através de um que Deus vai alcançar, Deus vai começar a trabalhar a partir dele para modificar os valores daquela família, geracionalmente falando. E ela pode carregar encargos dos mais diversos, palavras de ofensa das mais diversas, sentimentos mais diversos. Mas quando Cristo alcança uma pessoa, Cristo está estabelecendo um novo balizador geracional. E eu preciso entender o tamanho da minha responsabilidade. Deus é Deus de gerações. E a partir de mim, Deus vai estabelecer moldes, parâmetros, segundo o céu, para curar a terra.
Se eu não for um agente de transformação, se eu não me curar, Deus não pode curar ninguém através de mim. Deus não pode transformar coisa nenhuma. Porque o meu testemunho não é verdadeiro. E quem vai dar crédito em alguém que diz muitas coisas, mas não faz nada do que diz? Quem vai dar crédito? A nossa pregação. Precisamos entender que a nossa responsabilidade não se resume apenas a estar dentro de 4 paredes, com o microfone na mão e falando. Não é só isso. O nosso testemunho tem que ser verdadeiro fora das estruturas. Porque é fora das estruturas que nós precisamos alcançar vidas, transformar realidades, impactar pessoas. E a palavra de Deus transforma. Mas a transformação começa em mim. Chegou o tempo de se transformar. Precisamos parar. Bartimeu carregava uma capa. E a capa de Bartimeu era a sua identidade. Cada cego, cada pessoa da época tinha a sua capa, a sua cor, o seu modelo, e a capa era a sua identidade. Mas quando Bartimeu se encontra com Jesus, a primeira coisa que ele joga fora é a capa. Precisamos arrancar as nossas capas. Precisamos nos transformar, precisamos sair da crisálida, precisamos sair do casulo. Entramos num casulo e nós não nos transformamos, ficamos presos dentro de um casulo mental, emocional, sentimentos amargos. Precisamos nos transformar. Oh, Rabassura Macalamanácia, precisamos nos transformar. Chegou a hora de nós mudarmos a nossa mentalidade. O processo de dor, ele tem a ver com o olhar para a ferida, para poder encontrar o diagnóstico correto. Precisamos encontrar o diagnóstico. A dor, ela tem o impacto de nos transformar. A proposta da dor é mudar a nossa mentalidade, a nossa estrutura. Muitos pesos que nós carregamos, eles nos impedem de podermos voar. Voar nos planos de Deus. Voar como águias, no chamado, no propósito. Sermos excelentes. Vivemos a plenitude do que Deus tem para nós. Muitas pessoas estão presas. A igreja não é uma denominação. A igreja ela é um corpo. Um corpo único, um corpo místico, um corpo espiritual. A igreja é um corpo só. Toda vez que uma igreja é aberta, uma denominação ela é aberta, nós estamos promovendo de forma indireta a divisão. Precisamos entender que nós precisamos ser estruturas, igrejas, denominações, mas que promovem um único reino, que reconhece as patentes, as credenciais do que cada um carrega. Nós carregamos uma essência do céu. Quem é do céu reconhece o céu. Oh, meu Deus! Quem é do céu promove o céu. Nós somos agentes de transformação por onde passamos, agentes de influência, agentes de mudança. Nós somos, mas a nossa vida é o testemunho maior. É a nossa vida que é lida, é a nossa vida que é vista. É o nosso exemplo. Bendito seja o nome do Senhor. Chegou a hora de nós mudarmos, nos transformarmos. Precisamos nos transformar para transformar a sociedade, para transformarmos as vidas que estão à nossa volta. Precisamos ter uma palavra de cura, uma palavra de ânimo, uma palavra de despertamento. Precisamos ser a diferença neste tempo. E você foi chamado para isso. Deus precisa nos curar para que a partir de nós Ele possa curar pessoas. Deus precisa nos transformar para que a partir de nós Deus transforme pessoas. Pare de olhar para os outros. Olhe para dentro de você. Olhe para si. Preste atenção nos seus movimentos, nos seus sentimentos. Estávamos ontem num culto sobre escatologia, falando sobre nós temos que provar os espíritos e ver se eles são de Deus. Que espírito? O espírito que eu me movo. O espírito que está no ambiente, movimentando o ambiente. Eu preciso provar o meu espírito no que eu estou me movendo. No espírito que promove a unidade, a concordância, o respeito, a honra, ou o espírito que divide? Partidarismo, como Paulo vai dizer a respeito de Apolo e tantos outros. Nós não somos chamados para promover ninguém, irmãos. Nós somos chamados para promover o reino de Deus. E o reino é um só, ele é indivisível. Mas nós dividimos o reino. Uma casa em pé não permanece de pé. E o nosso papel não é esse. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é fazer a diferença. Aproveitar as oportunidades. Andar com sabedoria para a construção de fora. Que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Trazer equilíbrio. Saber discernir o que cabe e o que não cabe. O momento certo de aplicar cada coisa. Ter domínio do Espírito Santo na nossa vida. O diabo anda em derredor esperando uma brecha, uma ocasião, uma oportunidade. Não pode ser uma palavra que detone um gatilho, que me leve a uma ação que traga escândalo.
Eu preciso verificar qual é a base daquele pensamento e sentimento. Preciso ver o que está por debaixo dele. Qual é a base? Precisamos tratar problemas nas raízes. Dores apontam para um diagnóstico. Precisamos fazer um exame de contraste. É o nosso processo. O processo da dor, quem deve nos fazer olhar para esse diagnóstico, para encontrar a raiz dos nossos problemas. Não está fora. Ninguém decide o que eu faço. Ninguém decide como eu vou agir. Eu é que escolho como eu reajo. É eu que me movo pautado no que eu estou sentindo dentro de mim. O ponto de contato está dentro de mim. Eu preciso identificar este ponto de contato que me leva para atitudes erradas. Para que a partir disso eu busque no Espírito Santo em Deus transformação. Transformação, mudança de estrutura, de visão, de paradigma. Precisa ser um modelo que promova, que inspire as pessoas a mudar. Esse é o nosso papel. Então, Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É o meu entendimento, que é o meu mundo, que é o meu sistema. Todo mundo tem um sistema, o seu próprio sistema, a sua forma de enxergar o mundo, as pessoas. Jesus não julgava ninguém, ele acolhia a todos. Jesus não julgava ninguém, ele acolhia a todos. Por quê? Porque o seu olhar, ele contemplava o interior das pessoas. Ele via a raiz da sua dor. Ao ver a raiz da sua dor, ele acolhia elas, ele as abraçava, trazia conforto. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele trazia conforto para as pessoas, porque ele contemplava a sua dor. Tem uma frase bem interessante do Leonardo Boff, que ele vai falar sobre toda leitura que nós fazemos, ela parte da onde os nossos pés pisam. Toda compreensão parte da onde os nossos pés pisam. Se eu nunca pisei na realidade daquela pessoa, não conheço a sua realidade, como é que eu posso compreendê-la? Para que eu possa compreendê-la, eu preciso conhecer a sua realidade. Ele vai insistir dizendo, nós precisamos saber aonde seus pés pisam, como ela enfrenta os dramas da vida. Precisamos saber as dores que ela carrega, para que isso nos traga compreensão a respeito daquela pessoa. Muitos de nós não aprendemos o que é ética, muito cristão não sabe o que é ética, ele não tem ética, ele não sabe o que é ética, e eu disse recente que o cristão começa a ter mau caratismo, má índole, contando o testemunho dos outros, se apropriando daquilo que não é dele, e aquilo vai crescendo, e ele se acha no direito de contar tudo da vida dos outros. O nosso desvio de caráter, de conduta, começa quando a gente começa a contar o testemunho dos outros. Começa a contar os seus testemunhos. Você é um testemunho vivo? Então, precisamos aprender primeiramente o que é ética. É a conduta correta, a conduta ideal. É aquilo que se espera de alguém. Você é um exemplo? É chegado o momento de transformar. Vamos transformar nossa mentalidade, transformar o nosso coração, transformar os nossos sentimentos, para que a nossa visão mude. O coração é as nossas lentes. O nosso coração é as nossas lentes. Enxergamos tudo pelo nosso coração. Julgamos pelo nosso coração. Isso define, isso revela a nossa mentalidade. Que é Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa, o homem é. 4:23 de Provérbios. De tudo que temos que guardar, guarda o nosso coração. Guarda o seu coração, porque dele procede as saídas para a vida. Precisamos entender que a morte e a vida estão no poder da fala. Quando eu falo alguma coisa, as minhas palavras estão carregadas de sentimentos e de intenção. É isso que Deus sonda. O que está por detrás disso. Então, que essa manhã seja uma manhã de esclarecimento. Que essa palavra traga instrução. Edifique a sua vida. Se isso for relevante, compartilha, comente, para que vidas sejam alcançadas. Chegou o momento, já passou da hora, precisamos nos transformar. Para que a partir de nós, Deus alcance vidas e transforme. Liberte pessoas do cativeiro do engano e da mentira. Esse tempo que a gente está vivendo, de tanta manipulação, nós não podemos mais ser meninos infantis. Quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Mas depois que eu passei a ser homem maduro, eu acabei com as coisas
de meninos. Precisamos acabar com as meninices, com as divisões, com as provocações, com as competições. É o mesmo reino, é o mesmo Senhor, é o mesmo destino, é o mesmo propósito. Deus abençoe, vamos transformar, mas tudo começa a partir do seu e do meu exemplo. Bom dia.